Meus irmãos, já tem mais ou menos um mês que o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração muito forte. Esse texto é um texto bem conhecido, que eu vou estar aqui iniciando, mas eu queria falar também sobre um personagem da Bíblia do Novo Testamento, tá? E aí depois vocês vão entender o porquê que eu estou falando deles. E essa palavra de hoje vai ser uma palavra de encorajamento mesmo. Nesses dias eu tenho percebido que o que a gente mais precisa é sermos encorajados, muitas vezes tirar força de nem onde temos, né, mas Deus tem toda a força, porque Ele é a força. E o Senhor ministrou muito ao meu coração quando eu dei um presente esse mês, esse mês. Tem uma amiga minha aqui do Canadá, a gente vai fazer um acampamento nesse final de semana, e o lugar que a gente vai não tem luz. Então lá a gente vai usar luz de lanternas, fogueiras, e a minha amiga me deu como que chama? Tipo um lampião, como é que chama? Uma candeia, tipo uma candeia, sabe, que é a pilha. E quando ela me deu, o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração, dizendo assim: "Filha, existe um propósito para que foi criado essa lamparina. O propósito é brilhar. Se você não ligar ela, ela não vai funcionar, então o propósito que ela foi criada não vai servir de nada". E o Espírito Santo continuou ministrando a palavra aqui em Mateus 5, do 15 ao 16, que diz assim: "Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça", tem algumas versões da Bíblia que diz: "Assim brilha a luz de vocês", mas nessa versão aqui está falando: "Assim resplandeça a luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu". E aí o Senhor falou: "Filha, desde quando vocês me aceitaram como Senhor e Salvador de vocês, o único Senhor e Salvador, vocês têm uma função que é brilhar, e eu estou dando uma ordem: deixe brilhar a luz de vocês. Porque se vocês não permitirem que a luz que eu coloquei em vocês através do meu espírito brilharem, não existe propósito". Então, para iniciar, meus irmãos, essa palavra dessa noite, eu queria encorajar vocês. Se você está desanimado, o Senhor te chama para resplandecer a luz dele. Deixe brilhar a luz dele através de você. Para quê? Aí tem uma finalidade aqui na palavra. Para que a luz brilhe diante dos homens e as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem a Deus por causa de você, porque você se levantou em boas obras. É como se, irmã Eline, alguém olhasse para você e dissesse: "Irmã Eline, glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus, irmão Damião, por sua vida. Você praticou uma boa obra e eu glorifico a Deus por ter derramado essa luz e você ter se permitido se colocar na posição e deixar a luz brilhar. Glória a Deus por você". É isso que o Senhor está falando aqui na palavra. Deixe brilhar a luz de você para que os homens vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai por conta da tua vida. Então, o irmão que estava louvando, ele até falou assim: "Ai, eu tô aprendendo e tudo, mas irmão, deixa Deus brilhar através da tua vida". Um coração adorador, ele independe da voz, a voz, o Senhor que te chamou, Ele mesmo aperfeiçoa. Deixe brilhar a tua luz, porque é através da unção que o Senhor derramou sobre tua vida, através do que o Senhor depositou na tua vida, pessoas que você nem imagina pode ser alcançada, e essa pessoa, ela pode alcançar muitas vidas. E aí eu queria chegar nesse ponto, eu queria falar sobre um personagem aqui da Bíblia, que não foi um dos 12, mas ele aparece aqui nos 4 evangelhos, e muitas pessoas confundem achando que ele era um dos 12, Lucas. Lucas, o médico amado, como o apóstolo Paulo fala, ele não era um dos 12, mas aí ele aparece em um dos 4 evangelhos, junto com aqueles que andaram com Jesus. Temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e João andaram com Jesus, eles eram dos 12, um dos 12 escolhido, mas Lucas não era. E Lucas aparece aqui nos evangelhos. E eu fiquei: "Senhor, por que que Lucas não era um dos 12?" Ele aparece falando de uma forma tão específica, com fatos que os outros evangelhos não descrevem. Por que que Lucas aparece? E aí eu vou querer falar com vocês, porque algo me chamou a atenção,
e Lucas 1 e em Atos 1, que é Lucas 1. Porquanto muitos já tentaram compilar um relato e pôr em ordem uma declaração daquelas que certamente são criadas entre nós. Quando eles nos entregaram, os que desde os princípios foram testemunhas oculares, né, aqueles que andaram com Jesus, que viram o que aconteceu, que são as testemunhas oculares, e ministro da palavra, pareceu-me bem também a mim, aqui era Lucas falando, me pareceu bem a mim, tendo tido perfeitamente compreendido, primeiro, a todas as coisas, escrevê-las em ordem a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Eu fiquei, Senhor, quem é esse Teófilo que o Lucas, o médico, que tinha uma profissão, que também naquela época era uma profissão muito significativa, uma profissão que as pessoas também davam muita ênfase, como hoje, uma profissão importante. Quem é esse excelentíssimo Teófilo que Lucas se dirige, né, nessa carta? E depois, aqui em Atos também, Atos 1, mais uma vez, Lucas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, né, falando sobre a história da igreja, sobre o derramamento do Espírito, e ele fala: o primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou, tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Mais uma vez, a gente vê aqui Lucas se direcionando ao excelentíssimo Teófilo. E aí eu falei, quem é Teófilo e por que que Lucas se dirige a essa pessoa? Porque essas duas cartas, Lucas e também Atos, é dirigida a esse Teófilo. E aqui, na Bíblia que é a minha Bíblia de estudo, a King James, tem uma parte aqui da descrição que o autor, eu também pesquisei sobre alguns autores, estudiosos, pesquisadores, sobre quem poderia ser Teófilo. E aqui na minha Bíblia fala assim: Lucas teria sido capaz de viajar e entrevistar as testemunhas oculares da vida e ministério de Jesus, ainda estavam vivas. O terceiro evangelho é oferecido ao excelentíssimo Teófilo. Nada se sabe sobre ele, exceto que também é um destinatário do livro de Atos, e o nome grego Teófilo significa amigo de Deus. E sugere que este homem era gentio, provavelmente grego. Teófilo parece ter sido um cristão novo, um novo convertido, e era uma pessoa de alta posição social e financeira. Por conta do título Excelentíssimo Teófilo, as pessoas elas deduzem que era uma pessoa muito importante, mas era um novo convertido, que o Lucas decide ir atrás das testemunhas, ir atrás de cada pessoa que andou ali junto com Jesus para poder reiterar e afirmar que os fatos eram verdadeiros. Minhas irmãs e meus irmãos, eu não sei se vocês conseguiram aqui pegar a mensagem, mas Lucas, o principal objetivo que o Espírito Santo destinou naquele momento para Lucas foi para aumentar a fé e as verdades de Jesus para uma pessoa chamada Teófilo. E o que é que eu quero dizer com vocês? Que eu comecei aqui falando, Mateus, deixa a luz do Senhor brilhar através de vocês. Porque, por conta de uma vida, milhares e centenas de vidas podem ser alcançadas. Por causa de uma visita, minha irmã Eline, que você fez, você não sabe o que é que pode acontecer através daquela visita, mas milhares de pessoas podem ser alcançadas por conta daquela pessoa que você se disponibilizou em ir fazer uma oração, fazer uma visita, levar uma palavra de encorajamento e dizer: minha irmã, profetizo sobre a tua vida, viva e cumpra o que Deus tem para a sua vida. Uma vida que você se disponibilizar aí, em nome de Jesus, ela pode fazer coisas e proezas que a gente não imagina. Foi isso que aconteceu aqui na palavra. Ficou registros de Lucas, Atos. Depois o apóstolo Paulo descreve algumas coisas, chamando ele do médico amado. Fala que ele caminhou junto com ele, fala muitas outras coisas de Lucas. Lucas, ele tinha tudo, meus irmãos, para viver a profissão dele, ser muito bem sucedido, sem precisar ter deixado de mão a tua profissão.
Alguns relatos dizem que ele morreu como mártir pendurado numa árvore, né, e ele deixou tudo que para muitas pessoas seriam: "Ah, é minha profissão, é a minha vida, é meu", como é que eu posso dizer? Os patrimônios que você tá juntando, mas ele não olhou para trás, ele foi, ele seguiu, ele deixou a luz brilhar. E hoje nós somos alcançados por essa palavra. 60% do livro de Lucas são histórias inéditas que Mateus, João e nem Marcos escreveram. A gente vê o encontro de muitas informações nesses 4 evangelhos, de coisas que são até repetidas, mas quando o Espírito Santo guia Lucas a escrever, ele vai lá atrás de Maria, ele vai ali atrás de cada um daqueles que andaram com Jesus, do próprio Marcos, de Mateus, e ele escreve tudo na ordem, com muitas riquezas de detalhes. E ele também, para nós mulheres, assim, é um livro muito rico, porque o Senhor, ele coloca as mulheres num lugar onde os judeus naquela época não colocavam. E ele começa a falar sobre Marta e Maria. Só Lucas escreveu sobre Marta e Maria. Só Lucas escreveu sobre o filho pródigo. E tem outras mulheres que só Lucas escreveu. Só Lucas descreve com muitos detalhes. Por quê? Porque o Senhor queria nos alcançar, o Senhor queria dar também uma posição e uma voz para as mulheres, o quanto nós somos amados, o quanto Ele está conosco, o quanto Ele nos vê. Porque naquela época, amada, as minhas amadas, meus amados irmãos, naquela época as mulheres elas não tinham tanta voz. Então Jesus ele vem para nos dar uma posição também. E aí ele manda um grego, porque Lucas era grego e os outros eram judeus. Eles escrevem, eles falam sobre mulheres também, mas não na ênfase que Lucas dá, sabe? Por isso que Deus levanta uma pessoa totalmente do nada, totalmente fora. Lucas, gente, é fora do padrão daquela época. Ele era fora dos 12, sabe? E aí ele traz Lucas totalmente fora do contexto, porque é o que o Senhor também está fazendo nesse tempo, trazendo pessoas fora do contexto. Aquela passagem que fala assim, sabe? Os que não são vão confundir os que acham que são. É o que está acontecendo muito nesse tempo. Deus tem levantado e vai levantar muito mais um exército de homens e de mulheres fora do contexto, minhas irmãs. Se você se sente fora do contexto, se você se sente: "Ai, Senhor, será que eu estou fazendo a coisa certa?", eu quero te dizer que Deus, ele vai chamar muitas pessoas que se acham fora do contexto para fazer grandes proezas no nome dele. Muitas vidas serão alcançadas, muitas vidas serão resgatadas. O Senhor quer te usar. Se você não permitir que a luz do Senhor brilhe na tua vida, você não vai ter utilidade. Por isso que ele fala: "Olha, a árvore ela precisa dar bons frutos". Porque se não der como aquela figueira, ela é cortada e lançada no fogo. Então nós precisamos dar bons frutos, nós precisamos resplandecer a luz de Cristo, nós precisamos deixar a nossa luz brilhar. O Espírito Santo nos selou, nós somos selados pelo Espírito Santo. Tudo que nós precisamos, meus irmãos, tudo que nós precisamos, a palavra tem resposta, o Espírito Santo tem resposta e ele habita em nós. Ele habita em nós. E a palavra vai dizer que todo o dom perfeito vem do Pai das luzes e dele não há sombra de variação. E quando fala que vem todo dom perfeito, tudo que é bom vem do Pai das luzes, está falando, ele é o Pai, nós somos os filhos. E quando ele fala que é para a gente brilhar, ele está nos dando já uma autorização. Brilha, brilha. E aí o que eu acho interessante nesse versículo é que fala assim: e dá a luz a todos que estão na sua casa. Dá luz a todos que estão na sua casa. Aonde é que começa, minha gente? Em casa. Aonde nós deveremos ser referência cristã? Em casa. Seu marido, sua mãe, seu filho, sua irmã, as pessoas que moram com você, que vivem com você, sua esposa, elas precisam ver você resplandecendo Cristo, porque a Bíblia diz que quando você liga lá a candeia, a primeira coisa que brilha, você coloca no lugar apropriado, você não pode esconder. Você vai colocar ela no lugar apropriado e vai dar luz a todos que estão na casa. Em casa, seja luz.
O maior ministério que nós temos, meus irmãos, começa em casa, na família, na nossa família. Não adianta a gente ser referência fora se nós não somos referência dentro. Não adianta você querer salvar o mundo e perder a tua vida, a tua casa, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos. Hoje nós estamos num ministério de Cristo e hoje nós fazemos parte de uma aliança superior à velha. Superior à velha aliança. Então, meus irmãos, o que é que quando Jesus fala assim: "Olha, vocês fazem parte de uma aliança superior, venha comigo, mas traga todo mundo para mim também, a começar por sua família. Seja referência de discípulo de Cristo, a ponto do seu filho olhar para você, do seu marido olhar para você, de sua esposa olhar para você e confiar que quando você ora, coisas acontecem. Porque a sua família só vai pedir oração para você se ele tiver você como homem e mulher de Deus, que são referências aqui na terra e que trazem o céu para casa, que trazem o céu para a terra. Quando Jesus ele nos ensina o Pai Nosso, que ele diz que seja feito aqui na terra como é no céu, ele diz assim: "Ó, que seja feito na tua vida, na tua casa, aonde você for, como é no céu, como é no céu". E quando o Senhor Jesus, ele fala tanto em reino, 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 eu vim para trazer o reino, eu vim para ensinar vocês sobre o reino, ele fala que o reino mora em você, ele trouxe o reino para ser estabelecido dentro de você, para que você brilhe a luz, deixa brilhar a tua luz, para que sua família olhe para você e diga: "Sabe o quê? Glória a Deus, Senhor, pela vida dela. Glória a Deus. Glória a Deus, porque o Senhor realmente transformou a vida de Amanda. O Senhor realmente transformou a vida de Janaína e hoje ela é referência. Hoje eu vejo o Senhor resplandecendo e hoje eu posso ir lá e falar: Janaína, você pode, minha irmã, orar por mim? Você tem uma prima, um irmão, o seu marido, seu filho, seu tio, e dizer: você pode orar por mim, que você é uma mulher de Deus. Não tem nada mais triste, meus irmãos, do que alguém da nossa família olhar para nós e dizer: "Eles são assim na igreja, mas dentro de casa eles são terríveis". É muito triste, é muito triste. Olha, na igreja ele dá a paz do Senhor e sorri para todo mundo, mas dentro de casa não existe a alegria do espírito. O fruto do espírito da alegria parece que nunca passou perto. Eles não fluem no fruto. E eu tenho repetido isso muito, meus irmãos. Dons é diferente de frutos. Dons, eles são irrevogáveis. Por que que Jesus vai dizer naquele grande dia: "Muitos dirão que em meu nome curou, em meu nome expulsou demônios, em meu nome", eu vou dizer: "Eu não conheço vocês, eu não conheço vocês". Por quê? Porque uma vez Deus derramou dons que ele não vai tomar de volta, porque dons são presentes, e Deus não dá e toma coisas, mas eu vou te dizer, ele fala: "Olha, mas aqueles que estiverem enraizados, que estiverem firmados na videira verdadeira e que derem bons frutos". Amanda, o que é esse fruto? São os dons? Não. O fruto é o como você reage diante das circunstâncias, diante dos levantes. Como é que eu posso ver, Amanda, os frutos? Os frutos é quando diante de qualquer coisa que se levante, você está ali em amor, em paz, longanimidade, bondade. Isso é frutos, paciência. Isso é frutos, domínio próprio. Esses são os frutos. Quem você é quando ninguém está te vendo? Quem eu sou quando ninguém está me vendo? Mas ele vê tudo. Ele sonda meu coração, ele vê tudo. A luz que eu estou brilhando no altar, a luz que eu estou brilhando aqui agora, a luz que eu estou manifestando na igreja, a luz que eu estou manifestando quando eu estou ali junto com os irmãos, é a mesma luz que eu manifesto quando eu estou sozinha? É a mesma luz que eu manifesto dentro de casa? A luz de Cristo? Sendo semelhantemente a Ele? Vocês estão comigo, meus irmãos? O Senhor, ele nos chama para um grande alinhamento nesses últimos dias. Ele nos chama para um grande alinhamento, sabe por quê? Porque ele nos quer. Deus, ele quer, ele me quer, Deus, ele quer você, Deus, ele não quer nos perder. Ele não quer nos perder. E o propósito que foi estabelecido na vida de cada um de nós vai se cumprir em nome de Jesus.
Eu creio que o Senhor está levantando um grande exército dele, e eu creio também, meus irmãos, que muitas coisas estão sendo transformadas, mudadas, tiradas de lugar, mas é por um propósito maior, e é porque o Senhor está cooperando para o nosso bem. Talvez você esteja passando por coisas onde você se sinta um pouco distante, você se sinta um pouco apático das coisas espirituais e talvez as suas disciplinas espirituais nem estejam como já foi um dia, mas eu quero te dizer que o Senhor nos propõe a começar, nem que a gente tenha que começar tudo de novo. Aquelas práticas antigas que por muitas vezes a gente acha que é bobagem, que bobagem, mas não é. São as práticas antigas que nos levaram a chegar até onde a gente chegou, que conectou o nosso coração com o Senhor, que moldou o nosso caráter, que moldou a nossa natureza, sabe? Não adianta, meus irmãos, a gente tá querendo muitas vezes colocar uma capa e diante do Senhor, que é aquele que nós temos que temer, temer, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A gente não está preocupado, mas a gente se preocupa mais com o que o outro está nos vendo do que o próprio Senhor. Eu lembro até uma passagem de Davi. O Senhor pedindo para ele escolher, sabe, o castigo que ele teria. E citou várias coisas que poderiam acontecer, de homens fazer com ele, de pessoas serem mortas. Ele disse assim: Olha, Senhor, que eu esteja na tua mão do que na mão de qualquer homem. Por quê? Porque Davi, além de temer ao Senhor, ele reconheceu que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Ele reconheceu que Deus tem um caráter de bondade e de amor. Embora também haja consequências, mas melhor estar na mão do Senhor, meus irmãos. Então, que diante do Senhor a gente possa se despir mesmo, se despir e pedir ao Senhor que nos dê um novo recomeço, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não sei por que que eu estou falando isso, porque não está aqui no meu schedule não, mas Deus sabe de tudo. O Senhor nos chama para viver um novo tempo, o Senhor nos chama para que a gente brilhe a luz, deixe a luz brilhar. Ele fala: "Deixe, eu quero que você deixe a luz de vocês brilharem". Deixe sim, para que as boas obras se manifestem. As boas obras se manifestem e as pessoas olhem para você e dê glória a mim por conta da tua vida. Me glorifique, porque me vê em vocês, vê que as boas obras partiram de mim através de vocês. E que essa luz que é colocada no lugar apropriado, resplandeça, começando em casa, em casa. Talvez a gente não dê tanta importância ao que Deus pode fazer na vida do nosso marido, ou da nossa esposa, ou dos nossos filhos, talvez a gente não se empenhe tanto como nós deveríamos. Mas olha, o seu filho ele pode ser um segundo John Wesley, grande avivalista, grande evangelista, que milhares e trilhares de vidas foram alcançadas. Você sabe qual foi a maior referência dele? A mãe, uma mulher de oração. Esse foi o propósito da mãe de Wesley. Discipule e seja uma intercessora dele, porque eu escolhi ele para alcançar multidões. Esse foi o propósito dela, esse foi o chamado dela, ser mãe. Mas ela era uma mãe de excelência. Se o teu propósito é ser uma intercessora da tua família, faça isso com excelência. Se o Senhor te chamou para ser um ministro de louvor, faça tudo com excelência. Se o Senhor te chamou para pregar, estude, tenha dedicação com a palavra e faça tudo com excelência. Se foi para pastorear, se foi para ser um diácono, eu não sei. Faça tudo com excelência, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Mas os homens vão perceber que você brilha a luz de Cristo e vão dizer glória a Deus por você. Glória a Deus por você. Ele é a luz. Ele diz que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés, que guia os nossos passos. E aí, indo para esse lado de luz, da luz de Cristo, o que a palavra fala sobre luz, a palavra fala que a própria palavra nos dá direcionamento. Então, quando você achar que muitas coisas estão perdidas, corra para a palavra, corre para a intercessão, corre para a oração. Por quê? Porque o Senhor vai recalcular a rota e vai colocar todas as coisas no trilho de novo.
Vai fazer realinhamento na tua casa, na tua vida, em tudo que você precisa. Eu lembro que os maiores desafios da minha vida, de tudo que eu passei, sempre eu declarei a palavra. E muitas vezes a palavra ela não estava em linha com o que eu estava vivendo, eu estava vivendo tudo totalmente ao contrário. Mas é como eu sempre falo, o que eu vivo, as dores que eu passei e que eu vou passar, porque no mundo a gente vai ter aflições, elas são passageiras e elas são momentâneas, mas a palavra é a verdade. Por isso que eu sempre declaro a palavra sobre todas as circunstâncias. Por quê? Porque o que eu passo é passageiro, vai passar, mas a palavra ela permanece para sempre. A palavra é a verdade. A palavra, quando ela é lançada, quando a palavra sai do céu para a nossa vida, ela cumpre o propósito que foi liberado. A palavra não falha. A palavra é viva e eficaz. É a palavra do Senhor que muda muitas coisas do lugar. Então declare a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Está passando por uma situação difícil? Libera a palavra sobre tua vida, profetiza aos ossos sequíssimos da tua circunstâncias, da tua aflição, da tua falta de recurso. Profetiza, profetiza, profetiza. Nós servimos a um Deus poderoso e ele fala quais são os planos dele para nós. Lá em Jeremias 29:11 ele diz: Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Então você já sabe que os pensamentos do Senhor ao teu respeito, a tua vida, a tua casa, são pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz e não de mal. Esse é o que ele tem para nós. E quando qualquer coisa vier ao contrário, você fala: Senhor, eu sei que os teus pensamentos ao meu respeito são pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que desejais. Então, eu sei que o que o Senhor tem para mim é bom, é de paz. Então eu vou continuar confiando nos teus planos e no teu propósito. Se alguma coisa deu errada, se alguma coisa não saiu como você queria, como você planejou, fica pertinho do Senhor, crendo na palavra dele, que os pensamentos dele são de paz e não de mal. Se não deu certo hoje, meu irmão e minha irmã, é porque ele tem preparado coisas melhor para nós. Ele tem algo melhor, ele tem algo grandioso para nós. Nós só precisamos ficar na posição, no alinhamento e sermos constante. Hoje o Espírito Santo até falou isso comigo, sobre ser constante. Eu fui no Brasil ano passado, e eu fiz um tratamento para emagrecer, e tal, e aí eu fui na nutróloga, nã e aí eu estava com bem acima do meu peso, e eu perdi 15 quilos, e aí quando eu voltei para cá, quando eu retornei para cá, em 2 meses eu engordei praticamente tudo de novo. E aí o Senhor ministrou no meu coração: "Olha, filha, assim é como vocês são muitas vezes na caminhada cristã, vocês não são constantes, é por isso que vocês corre, 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 mas quando acontece alguma coisa, vocês não são constantes e acaba que vocês voltam para aquele ponto ali de partida. Seja constante e continue avançando. Se você tivesse sido constante com o que você já estava fazendo, você estava muito mais longe no emagrecimento, mas aí eu trago para a nossa vida espiritual. Se você for constante, se você não tiver pensamentos divididos, como a Bíblia fala lá em Tiago, não tenha pensamento dividido, mas se você for constante, andar no só pensamento aliado com o do Espírito Santo de Deus, você vai chegar longe. Você vai avançar no que o Senhor tem para a sua vida. Então seja constante. Começou a fazer um propósito, seja constante. Vai doer, Amanda, eu falei ao Senhor que ia fazer um jejum e quebrei o jejum. Seja constante, faça de novo e conclua. Começou a ler um livro, seja constante. Às vezes ali tem coisas preciosas que o Senhor quer liberar sobre a sua vida, mas por conta da nossa inconstância, muitas vezes a gente deixa de receber palavra revelada. A gente deixa de receber resposta do céu porque somos inconstantes. E o Senhor nos chama nessa noite para constância. Se o Senhor chamou você para fazer algo, faça, não tenha medo. Quando ele aponta, ele paga a conta. Se o Senhor te chamou para pregar em algum lugar, vai. Se o Senhor te chamou para se reunir com mulheres, homens, famílias,
vai. Se o Senhor te chamou para visitar alguém, vai. Não temas porque Ele é contigo. Se o Senhor te chamou para louvar em algum lugar, vai porque Ele é com você. Quando o Senhor chama você, não é porque Ele precisa de você. Entenda, meus irmãos, Deus ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Se eu não tivesse aqui nessa noite ministrando, Ele teria levantado outra pessoa para estar aqui no meu lugar. E se você não estiver aqui, Deus vai levantar outra pessoa. Ele não precisa, mas Ele conta conosco, Ele confia em nós. Ele dá votos de confiança pra gente. Vai lá, minha filha, eu confio em você. Se levanta. Gideão, homem valente. Gideão ali morrendo de medo e o Senhor dizendo que ele era valente? Como assim? A Bíblia diz que ele estava com tanto medo que ele foi se esconder e o Senhor olha para ele e chama ele de valente, é porque a perspectiva do céu, a perspectiva de Deus é diferente da nossa perspectiva. Então, quando ele te chama para fazer, é porque ele já sabe que ele já colocou a unção e a graça sobre a tua vida para fazer aquilo que ele te chamou. Deixa brilhar a luz do Senhor através da sua vida, para que os homens olhem para o Senhor e glorifiquem a Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Essa é a palavra. Que Deus abençoe a cada um de vocês poderosamente, a casa de vocês, e que vocês sejam uma grande referência do céu, a começar dentro da tua casa. Dentro da tua casa, que o Senhor veja, que o Senhor contemple e que as pessoas vejam vocês manifestando o fruto do Espírito. E talvez se tiver algum que você não consiga ainda, peça ajuda do Espírito Santo. Senhor, ainda me falta paciência, mas se é um fruto do Espírito e se o Espírito habita em mim, eu já tenho isso, eu só preciso fazer, eu só preciso manifestar. Já está em você, minha irmã, já está em você. Tá me faltando domínio próprio? Já está em você, peça ajuda do Espírito Santo. Mas que as pessoas glorifiquem ao Senhor por conta da tua vida, começando dentro da tua casa. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz.